E aí, internet, tudo bem com vocês? Não. Bem-vindos de volta à Massagem Subliminar. E hoje nós vamos expor as 5 piores obras de Hollywood, da televisão, de 2022. 2022 foi um ano recheado com desastres, pelo menos midiáticos. Pode-se dizer que foi o pior ano da pior era de Hollywood. Péssimos roteiros, péssimos atores, péssimos efeitos especiais. Exagero ridículo de vitimismo de atores multimilionários, estreias com salas vazias, bilheterias decadentes e uma audiência que está ficando tão pequena e tão pouco exigente que Top Gun Maverick, um filme que é bom, mas é de sessão da tarde, foi considerado como a salvação do Ocidente livre. Que merda, hein? E se as séries estão realmente refletindo o mundo em que nós vivemos hoje? Eu me pergunto em qual mundo esse povo de Hollywood vive. Se segura na cadeira, porque essas 5 que vão vir pela frente não vão ser brincadeira não, viu? Já maceta o like aí, deixa o gostinha, deixa o comentário, se inscreve no canal, por favor. E feliz anos novo para todo mundo. Vamos lá. Para abrir esse ranking de piores obras, eu não posso deixar de citar o estúdio aqui, né? Em quinto lugar, então a gente vai começar com Disney e Obi-Wan Kenobi. Após um ano de fracasso da MCU, o universo feminino da Marvel Disney foi a raiz de quase todas as péssimas decisões de mercado e de programas de 2022, fazendo lambanças inexplicáveis, desde Star Wars até o universo animado, com as estreias de Mundo Estranho e Lightyear. A Disney especificamente fez lançamentos com baixíssimas bilheterias, enredos sem pé nem cabeça e abusou demais do fanbait em seus anúncios. Lightyear, um filme sobre Buzz Lightyear, acabou sendo sobre uma outra astronauta que ninguém nem sabe o nome. Mundo Estranho adiciona um contexto homossexual em filmes infantis e constrói o arquétipo do pai trouxa e da mãe chefona, e chama isso de conflito geracional. E, ai meu Deus, o Star Wars. Com exceção de Andor, eu não consigo nem entender como que eles acham um time para escrever o que eles escrevem. Misturando um grande e descarado ódio pela série original, com a necessidade de militar em todas as suas obras, a Disney consegue humilhar todos os personagens homens, antigos e atuais de Star Wars. E é muito engraçado as decisões terem sido tomadas como elas foram tomadas, porque a Disney praticamente anunciou várias vezes que iria sofrer retaliação por suas escolhas na história e no elenco de Obi-Wan, anunciando antes da sua estreia que haveria ataques à obra, porque os fãs eram racistas e haveriam personagens negros. Que merda, hein? Se aproximando primeiro da Moses Ingram e avisando para ela se preparar porque ela ia sofrer esses ataques machistas e racistas. Ela então pegou 3 mensagens enviadas sabe-se lá por quem e se dirigiu à base de fãs falando que haveria centenas como esses entre eles, chamando os fãs de esquisitos. Tipo, é sério, cara. De novo essa história. O Samuel L. Jackson lá com o sabre de luz roxo dele, que não é nem um pouco canônico, tomou 0 ódio do público. Na realidade, o público meio que ama o personagem dele. A Disney queria que a sua audiência acreditasse que eles não estariam apenas assistindo a uma série, que deveria ser uma cruzada espacial com naves voadoras, monges ninjas e espada laser. Ela queria que a audiência sentisse como se ela estivesse lutando contra o racismo, combatendo o preconceito e defendendo a justiça social. Infelizmente para eles, Obi-Wan Kenobi teve que ser realmente lançado, e é de fato um cocô. Na semana de lançamento, a audiência foi menor que Top Gun, Stranger Things e o julgamento do Johnny Depp. E o que poderia ter sido um bom show, contando a história de um mestre que treinou um traidor, virou a história de um covarde que treinou um traidor. Havia uma grande possibilidade de livros que eles pudessem se basear para escrever essa história. Pena que os escritores da Disney e da Lucasfilm não sabem ler. E mais uma vez, como havia feito com Lightyear, o personagem principal do show, que dá nome pra porcaria da série, Obi-Wan Kenobi, é apenas uma personagem secundária do próprio show, dando lugar a Reva e a mini Princesa Leia. Vai tomar no... Construído com diálogos horrorosos, atuações dignas da Zorra Total, que geraram eventos que não fazem o menor sentido narrativo, deixando o telespectador em dúvida sobre o que seria pior. O Obi-Wan abandonando o Luke 2 vezes na mesma série, Reva saber onde o Luke tá e ter a permissão de sair do planeta, guerreiros alienígenas que correm como criancinhas pra poder pegar a Leia, o que me lembrou muito, na verdade, os filmes do Didi com a filha dele, né? O Ninja Didi e a Princesa Lili, aquelas coisas lá. Ou o Obi-Wan Kenobi, um mestre Jedi tendo dificuldades para fazer coisas simples, como passar ao redor de uma cerca. E no final, quem assistiu essa desgraça provavelmente nunca mais vai querer ver nada relacionado a Star Wars ou a Disney na sua vida de novo. E talvez, assim como eu,
tenha jogado a televisão pela janela. A Disney provou que não sabe lidar com uma base de fãs que não é sua, e com histórias que fogem do imaginário fabuloso da Terra do Nunca. Em quarto lugar, Thor, Amor e Trovão. Após o sucesso de Thor Ragnarok, o diretor Taika Waititi anunciou que iria arruinar o nosso mito em minutos. Baby. E oh boy. Pra falar a verdade, ele foi muito honesto nessa frase. Nós poderíamos encher toda essa lista apenas com filmes da Marvel da Disney, o que nos mostra algum padrão de comportamento. Imaginem que a Marvel construiu todo um universo que era adorado pelos seus fãs, e até por quem nunca tinha aberto uma história em quadrinhos na vida. Em apenas 2 anos, a Disney conseguiu destruir todo o universo Marvel. Mas o especial sobre Thor, Amor e Trovão é que ali ficou oficializado o MCU, quando Taika Waititi apresenta a Thor Queer, a Thor Fêmea, a Tora. Anunciado há 3 anos atrás em San Diego durante a Comic Con, o público vai a delírio vendo uma Natalie Portman segurando um martelo que é do tamanho da metade do corpo dela. Ali, sinceramente, já era previsto que um ventilador de fezes seria ligado. Mas a gente não sabia que na realidade ia ser uma pulverização fecal aérea. Gente, as histórias em quadrinhos com a troca do herói homem por uma mulher são histórias pontuais, que vieram após centenas de outras histórias, e mais para fazer uma homenagem para essas mulheres, que por muitas vezes são sim apenas personagens secundários. E sinceramente, essas histórias com a troca do protagonista por mulheres são na maioria muito ruins. Nunca serão! Jamais serão! Deixam muito a desejar em relação às boas histórias lançadas. Tanto é que elas são edições comemorativas ou são séries que foram canceladas. E a Marvel Disney está disposta a ignorar todas essas outras boas histórias que foram sendo publicadas durante as décadas de história em quadrinho, e aparentemente escolhendo apenas aquelas que dá para dar uma lacra Davidson. E para a infelicidade geral da nação, a saga escolhida para ser estragada no Thor, Amor e Trovão é de fato uma das melhores, a saga do Gore, o carniceiro dos deuses. E realmente a atuação da lenda, Christian Bale, é a única coisa que salva nesse filme, porque eles pegaram essa brilhante saga do Thor e mais uma vez fizeram o personagem principal virar o secundário, ou pelo menos um bobo. Thor divide seu espaço com a Tora, mulher bombada por CGI, e o Rei Valkyrie, que já ia pegar a Tora. O Gore do Christian Bale é bom, mas ele realmente parece com o tio Chico depois do crack. E Thor, Amor e Trovão acabou virando mais um bait, uma isca usando o nome do Thor para vender outro produto, outras personagens e um CGI nível Bollywood. Thor, Amor e Trovão teve uma das melhores estreias da franquia, apenas para seguir com uma das piores quedas de bilheteria durante a primeira semana da história da Marvel. Tessa Thompson, como sempre, apresentou apenas uma expressão facial. Natalie Portman estava agindo como se estivesse anestesiada durante o filme todo. Taika Waititi literalmente criou um personagem só para ele aparecer no filme. E nessa bagunça misturavam cenas de luta, cenas sérias, cenas tristes, com piadas de humor infantil e de mau gosto. O próprio Chris Hemsworth acabou fazendo críticas um tanto ácidas, dizendo que não achava que ia ser convidado de novo para o papel, mas caso fosse, mudanças drásticas deveriam ser feitas na personagem, porque ele teria ficado insatisfeito com o rumo do Thor nesse último filme. Mas por que será que ele tá tão chateado assim com a personagem, né? Será que é porque ele se matava na academia todo dia para manter um corpo digno de um deus? O cara dedicou mais de 10 anos da vida dele a um papel, só pra se ver sendo trocado por uma Natalie Portman, que foi aumentada por CGI. Luto que nem um leão e morro que nem um viado! Thor é um ex-deus do trovão, que teve o título tomado pela ex-namorada, um ex-rei de Asgard, que entregou a sua coroa para uma outra ex-namorada. E no final, a gente descobre que ele tem uma fixação pela primeira ex-namorada que tá morrendo, e a lição é que ele só precisa aprender a amar. Thor, Amor e Trovão ficou na lista, porque ele inaugura categoricamente uma nova era, o MCU, onde os protagonistas masculinos serão todos trocados por mulheres, ou vão ser ridicularizados ao extremo, te fazendo questionar se ele é um herói ou a paródia de um herói. Terceiro lugar, Resident Evil, a série. Olha, gente, eu não sei nem por onde que eu começo com Resident Evil, pra ser sincero. Eu sinto que os filmes do Paul Anderson e da Mila Jovovich são mais fidedignos aos jogos do que a série. De alguma maneira inexplicável, um filme que colocou um exército de clones de mulheres superpoderosas com poderes mágicos no meio de um apocalipse zumbi é melhor do que essa série e mais fidedigno. Vamos lá, todo mundo que já jogou Resident Evil, e eu digo Resident Evil acabou no 3. O 4 já é um outro tipo de jogo. Depois do 4, nem é jogo mais, é um esquema de pirâmide. Todos que jogaram a franquia
sabem que Resident Evil se baseia em duas coisas: survival e backtrack puzzle. Quer dizer, você tem que sobreviver com poucos recursos e ficar voltando no cenário várias vezes para resolver quebra-cabeças. Por causa desse ambiente meio solitário e entediante, existem mais duas coisas essenciais para causar uma catarse imensa no jogador e deixá-lo jogando por horas: os cenários e as personagens. O sucesso de Resident Evil está em três coisas: zumbis, personagens e a ambientação, o cenário, o que eu chamo de casa. A casa é o cenário principal no Resident Evil 1. No 2 é a delegacia e a torre do relógio. No 3 é a cidade em si. E toda essa ambientação com os personagens, que sinceramente eu acho que são os mais icônicos dos videogames: Jill Valentine, Leon Kennedy, Albert Wesker, Chris Redfield, Ada Wong, Claire Redfield e até o grande e único Nemesis. Todos perfeitos para o que eles se propõem a fazer. Agora, quando a gente vai para a série, a gente vê que eles conseguiram fazer o mais difícil. A série tem uma pegada muito mais parecida com Stranger Things do que Resident Evil. O maior erro da série, na realidade, é se chamar Resident Evil. Se você coloca o nome do jogo, você espera ver coisas do jogo na série. E não existem. De verdade. É tanta adaptação que não existe quase nada do jogo na série. A cidade e a base da Umbrella não tem nada a ver com o jogo. Trocaram todas as personagens icônicas conhecidas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Parece que eles só pegaram o nome das personagens e deram para pessoas aleatórias. Cara, o Wesker, ele é aquele estereótipo do vilão americano que os japoneses têm, que é tipo um cara alto, forte, que não tá nem aí pra nada, só com o objetivo dele, loiro, com o cabelo penteado pra trás, usando um óculos escuro. Esse é o Wesker. Não adianta você colocar um outro cara ali e chamar de Wesker. Não é esse o estereótipo do cara, não adianta. Resident Evil já tem muita personagem e todas são amadas pela base de fãs, mas a série conseguiu criar personagens novas que não tinham nenhuma ligação com o jogo e dar protagonismo para elas. Transformaram a história sobre zumbis em um plot de carrossel, com duas crianças que conseguem se infiltrar numa base militar de pesquisas mais segura do planeta. Todo dia tem uma merda. E é claro, a única coisa que a série não tem é apocalipse zumbi. A série foca muito nas crianças, em um tipo de espionagem boba, um roteiro cheio de furos, com facilidade pra caramba, um negócio mais muito ruim mesmo. A série é o exemplo perfeito de bait. Ela realmente usou o nome do jogo como isca, anunciou mudanças nas personagens icônicas para surfar numa onda da polêmica e apresentou uma história com nenhuma semelhança com jogos, mas nenhuma mesmo. E é nítido que pegaram o nome do jogo e criaram um universo completamente diferente só para vender para fã trouxa. Eu, no caso. Isso aí é a especialidade da Capcom, né? Eu nunca vi uma empresa com tanto descaso pelas próprias produções e pelos direitos de imagem dos seus personagens. Capcom virou uma marionete de cadáveres, vivendo apenas do eco de sucesso de jogos feitos há mais de 20 anos e que invariavelmente ela tenta estragar. Cara, essa série do Resident Evil foi cancelada no primeiro mês de lançamento, o que é muito assustador se você pensar bem. Imagina quanto tempo e dinheiro foi investido e no primeiro mês é cancelado. Cara, é muito doido. Segundo lugar, She-Hulk. Bom, para quem viveu no planeta Terra em 2022, vocês já devem saber quais foram as duas piores produções do ano. Difícil foi escolher entre as duas, mas eu decidi que She-Hulk deveria ficar com o título de Vasco das piores produções, porque ela é tão ruim, mas tão ruim mesmo, que ela não teve a capacidade de ser a pior, ficando com o vice colocado. Você percebeu um padrão na nossa lista, com empresas criando inimigos a partir de seus fãs, criando sempre baits, criando histórias que os fãs não querem ver, mudando as personagens que os fãs tanto amam e culpando os fãs pelo fracasso da obra. Mas She-Hulk deu um passo adiante, fazendo com que o antagonista do show fosse você. Isso mesmo, jovem mancebo. O pior inimigo da She-Hulk é a audiência mais cativa, a base de fãs. The little troll that lives inside of me was utterly delighted that we were able to troll the troll. Bom, a Marvel tá morrendo, e parece que a passagem do seu universo para a fase 4 foi proporcional para o avanço do estágio 4 de metástase que She-Hulk representa. Em meio a um mar de shows e personagens pouco conhecidos pelo público, como Miss Marvel, Capitã Marvel, Ironheart, Shang-Chi, Morbius, Cavaleiro da Lua e entre outros, She-Hulk tinha o potencial de ser bem recebido, porque era uma personagem adorada pela base de fãs.
que já estava querendo alguma protagonista mais popular, com histórias divertidas, paródias mais leves do universo Hulk e certa insinuação sexual com o corpo esculpido da Jennifer Walters, o que era uma visão diferente do que aquilo significava para Bruce Banner, que virava um monstro. Mas é claro que a mulher não pode ser retratada nos dias de hoje como um símbolo sexual, mesmo que seja o que eles fazem com todo protagonista masculino bombado, sem camisa, de calça jeans. Com a boa promessa de fazer uma história sobre uma advogada que quebra a quarta parede usando as suas próprias obras da Marvel como referência, você tem que admitir que parece uma boa ideia. Mas o problema que nós vimos em todas as outras obras dessa lista se repete mais uma vez. E esse grande problema é: a série tem que ser lançada, deixando a premissa apenas como uma propaganda falsa. Como o time de roteiristas não tinha nenhum interesse ou conhecimento prévio em advocacia, direito, nem em super-heróis, a série virou uma autorreferência para a própria vida das roteiristas. E sim, uma equipe de escritoras foi necessário para escrever She-Hulk. Então, para poder refletir a Los Angeles que essas roteiristas moram hoje, elas transformaram a She-Hulk em um morador de rua viciado em metanfetamina. Desculpa. Elas moram em outra parte de Los Angeles. Então elas transformaram a She-Hulk em uma mulher empoderada, com sucesso em todas as áreas da sua vida, que nunca precisou da ajuda de ninguém pra nada e que é extremamente infeliz, com sinais claros de alcoolismo. Unindo o sindicato das colheres de Hollywood, eles transformaram a She-Hulk em uma balzaquiana lasciva que pode dormir com quantos caras ela quiser e beber até cair quase todo dia, sem criar nenhum grande problema para ela. A jornada do herói da Jennifer Walters, como She-Hulk, não é uma jornada, porque ela já era uma grande advogada no começo. É ela que salva Bruce Banner. Ela acaba virando uma Hulk mais forte que o Hulk. E ainda me botam uma roupa ridícula, com esse tênis de diabético e esse CGI extremamente mal feito. Zero estrutura narrativa. Diálogos que definem a palavra cringe. Efeitos especiais ridículos. Mas além de tudo isso, o que coloca She-Hulk nessa posição tão alta na nossa lista é a autodestruição causada pelas roteiristas para inúmeras personagens do universo Marvel. Começando pela própria She-Hulk, indo para Wong, o Abominável, a total domesticação do Hulk, a apresentação esdrúxula do Scar, o calvão de cria, né? Mas de todos eles, não podemos esquecer do mais importante, o maior crime contra a humanidade dessa obra, que foi sepultar o melhor personagem e a melhor obra da Marvel na televisão, o Demolidor, que foi tragado para essa história catastrófica graças a um time de escritores que queriam fazer uma piada com os próprios fãs desde o começo do show. Uma série sobre uma narcisista infeliz, escrita por narcisistas infelizes. Não existe nada refletindo as leis nessa obra sobre direito. Nada dramático nesse drama sobre super-heróis e com certeza nada de engraçado em suas piadas. Mas ela arranca risos de fato inesperados em momentos totalmente bizarros e sem a intenção de serem engraçados. O mais louco é que a própria roteirista-chefe tinha previsto todos esses acontecimentos. Nas palavras dela, ela criou o show já imaginando os tipos de comentário que as pessoas iriam fazer sobre ele, tirando sarro com a audiência no episódio 3, apresentando todos que criticaram a She-Hulk pintados como possíveis terroristas, e mostrando que o pior inimigo da She-Hulk é você, o público que paga. É meio melancólico ver os roteiristas e diretores falarem que já esperam certo tipo de crítica e que parte da audiência não vai gostar da obra porque eles fizeram aquilo para eles não gostarem. Não foi nem para agradar a outra parte do público, foi apenas para desagradar um público específico. Parece que eles fazem as histórias querendo que elas sejam criticadas e canceladas, apenas para se colocarem como vítimas disso tudo no final das contas. Em busca de alguma atenção que não conseguem ter em suas vidas pessoais, eles criam universos tóxicos que usam para criticar a própria base de fã dos shows que os alimentam, chamando eles de nerdolas, preconceituosos, fracassados e outros adjetivos, quando na verdade a base de fãs está sustentando essas empresas com autores que claramente sofrem de algum tipo de carência afetiva ou algum retardo mental. Menções honrosas. Bom, aqui eu vou falar um pouco das coisas que aconteceram e a gente não pôde ranquear, mas vale a pena lembrar, né? Uma retrospectiva da merda aí. Halo, uma obra que foi um pesadelo de produção e apresentou para os fãs do jogo as únicas coisas que eles não queriam ver. Uma nova protagonista, o rosto do Master Chief e a bunda do Master Chief. Bros,
um verdadeiro desastre de bilheteria de Hollywood, que conseguiu alcançar o impossível, fazendo uma comédia romântica tão ruim que nem os gays quiseram ver. A Mulher Rei, que alcançou posição no ranking de pior semana de estreia nos últimos 25 anos. Conta um drama histórico de empoderamento feminino, no qual mulheres negras fortes e bem treinadas provam que elas também podem escravizar o seu próprio povo. Wakanda para sempre, um filme sobre dois países marginalizados, por escolha própria, e extremamente violentos, que entram em guerra entre si para provar de uma vez por todas quem é o mais marginalizado. Um desses povos, os Talocan, que definitivamente não são atlantes, são liderados por Namor, o menino que não teve amor. E do outro lado, os bravos de Wakanda, que acabaram de perder o seu antigo líder e aparentemente era o único homem da tribo. A saída de Henry Cavill da série Witcher, que conseguiu provar de uma vez por todas como o carinho e a imersão de um ator em um personagem reflete na qualidade da obra e na recepção do público. Com a sua saída, a produção parece que finalmente caiu nas pressões de mercado de Hollywood e acabou por criar uma nova temporada de Witcher, que apresenta uma história genérica sobre personagens desconhecidos que acabou sepultando a franquia do dia pra noite. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Um bait tão grande que ninguém poderia ter previsto. O que foi prometido como um filme de sequência de Doutor Estranho foi, na realidade, uma continuação de WandaVision. Então, para quem não assistiu a série, azar o seu. A Wanda aprisiona e escraviza uma cidade inteira e vai embora, sem nenhuma consequência pelos seus atos, apenas para acabar matando várias pessoas em múltiplos universos em nome de seus filhos imaginários. E depois acaba mostrando que todos os problemas do universo foram criados por uma menina, que é filha natural de duas mulheres, que foi picada por uma abelha interdimensional e acabou causando um inferno em vários universos. Mano. E a última menção honrosa, que merece até um vídeo só pra ela, foi a volta do canal G4 e o programa Attack of the Show, que entre 2002 e 2014 foi uma lenda no mundo nerd, por focar seu conteúdo em videogames, tendo apresentadoras sensuais no estilo Pânico na TV, só que voltado mais ao público nerdola, e ir de fato aos limites do aceitável na televisão na época. Quando ele foi relançado em novembro de 2021, o canal e seus apresentadores deixaram claro que não fariam mais nenhum conteúdo daquele tipo, e que na verdade, agora eles lutariam por um mundo nerd mais inclusivo e menos sexista. Literalmente, gente, literalmente, dando seguidas lições de moral em seus telespectadores. Did not exist to be nice on the eyes for you. Sexism in Gaming. O canal fechou suas portas em 18 de novembro de 2022, tendo ficado aberto por apenas 370 dias, com péssimas marcas de audiência, até não conseguir mais pagar suas contas. E aqui, o honroso, grande, o maior de todos, primeiro lugar, Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Give me the meat and give it to me raw. Why didn't you say so? Ai, olha, gente, vamos falar a verdade. Em qualquer outro ano, poderia ter alcançado o primeiro lugar de qualquer lista de piores obras. Mas 2022 parece ter sido realmente especial. Os caras realmente gostaram de fazer desastres. E o maior de todos esses desastres é, sem dúvida, o fracasso de $1 bilhão da Amazon Prime, O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder. Um fracasso para todos governar. Os Anéis de Poder foi a maior pedra cantada da história do entretenimento. Enquanto os canais da mídia comum e os youtubers e influenciadores mais populares criavam uma expectativa impossível de ser suprida, todos os outros comentaristas da cultura já falavam do grande meteoro de fezes que viria a ser O Senhor dos Anéis da Amazon. Quando a empresa anunciou que estariam fazendo uma série sobre O Senhor dos Anéis, realmente as expectativas foram absurdas para todo mundo. Mas no momento que começou a mostrar sua equipe e seu elenco, já era percebido a grande calamidade que se seguiria. O seu trailer de lançamento alcançou total desaprovação pública, o que se repetiu nos seus teasers, clipes promocionais, vídeos relacionados, postagens sobre o assunto, qualquer tipo de conteúdo sobre O Senhor dos Anéis que mostrava mais sobre a série e sobre a sua história, recebia uma lavada da opinião pública.
O canal Nerdrotic fez a matemática pra gente e descobriram que, ao todo, no primeiro mês de campanha do Senhor dos Anéis, a Prime Video lançou 47 vídeos no seu canal do YouTube, promovendo a obra. Ao todo, eles receberam 489.326 likes e 4.091.260 dislikes. A Amazon foi pega também deletando milhares de comentários negativos em seus vídeos, e o YouTube foi pego deletando milhões de dislikes de suas postagens. E a despeito do público em geral desaprovar O Senhor dos Anéis, a crítica especializada e os influenciadores mais populares estavam todos amando as novidades. Esse clima estranho se provou mais tarde algo mais sujo, visto que a Amazon estava patrocinando de alguma forma esses críticos em troca de boas opiniões. Jeff Bezos tem uma máxima, que você pode não ter mais nem o que inventar, mas sempre haverá alguma coisa que você possa melhorar. E nesse clima de melhorar O Senhor dos Anéis de Tolkien, Jennifer Salk, a diretora executiva da Amazon Prime, tinha dito que os Anéis de Poder precisariam ter uma audiência global. E elaborando melhor essa ideia, a produtora dos Anéis de Poder, Lindsay Weber, disse que seria apenas natural para eles que uma adaptação de Tolkien devesse refletir o mundo como ele realmente é. Uma constatação seguida por outras dos showrunners da série, J.D. Payne e Patrick McKay, de que eles fizeram um romance que Tolkien jamais escreveria, e que O Senhor dos Anéis seria uma adaptação que iria refletir o mundo em que vivemos hoje. 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 Eu vou pular pela janela. Seu elenco não ajudou muito quando disseram que a série seria um rebalanço de poderes, que seria revolucionário e importante haver uma anã negra, que agora ninguém poderia dizer que não haviam elfos negros, ou que mulheres em posições de poder incomodam tantos fãs. Claramente, todos ali estavam vivendo em uma fantasia cor-de-rosa, na qual você pode fazer o trabalho que você quiser, escrever o show que vier na sua cabeça, colocar o nome de uma obra icônica e respeitada, sem ter nenhum tipo de verossimilhança com a história original, e achar que todos bateriam palma. O elenco, a produção, a direção, todos parecem que embarcaram em um delírio coletivo, que eles estariam fazendo algum tipo de justiça social, em vez de fazer uma obra dramática baseada em um livro, gastando $1 bilhão e vendendo um produto ruim para a audiência. E ainda esperavam certa compaixão do público, porque não estavam apenas atuando, eles estavam revolucionando o mundo. Não é atuação, é luta. Ah, é muita pretensão, né? Os caras pegam uma obra clássica, um conto de fadas medieval centrado no folclore europeu, com uma linguagem difícil, relativamente complexa para o leitor comum, e mesmo assim, é uma trilogia que vendeu 120 milhões de exemplares ao redor do mundo, publicado em vários países, traduzido para várias línguas, marcando a nova construção do mundo narrativo fantástico, um renascimento do gênero que até hoje consegue quebrar as barreiras da acessibilidade, levando a poderosa mensagem de Tolkien e de seus personagens para pessoas de todas as culturas do mundo. Olhando por um lado, a obra de Peter Jackson é longe de ser perfeita e tem muita invenção mercadológica, mas olha o que ele diz a respeito. Some kind of mechanism in a sense so that you could make sure that you were true to Tolkien. Well, we didn't want to put any of our own, certainly in terms of the thematic material, we didn't want to put any of our own baggage. I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should honor Tolkien by putting his messages into it. Ele entendeu que não vão ser as ideias dele, do Peter Jackson, que fariam uma boa história. Seriam as ideias de Tolkien, porque não foi o Peter Jackson que escreveu O Senhor dos Anéis. E o pior de tudo é que o Peter Jackson tentou se envolver com a produção desse novo Senhor dos Anéis, mas a Amazon solenemente ignorou os pedidos. Só isso. A Prime Video definitivamente passou dos limites do marketing com O Senhor dos Anéis. E cara, além de desonesta, chegou ao nível de antiética de transformar em arma a inclusão de minorias para atacar os fãs de Tolkien. Como dito antes, ela gastou muito dinheiro pagando críticos, professores, influenciadores, especialistas e outras subcelebridades para enaltecer sua obra e seu objetivo de subverter a mensagem de Tolkien. Mas além desse patrocínio indevido, nós tivemos o marketing concreto, real e direto, com mensagens ao redor do mundo inteiro promovendo Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder e apelando para a inclusão como seu principal tema, e também claramente fugindo da história,
Se você tem que focar tanto em uma luta política, provavelmente você não tem enredo. Mas a Amazon não contava apenas com uma coisa. Você pode pagar quem você quiser, você pode patrocinar especialista, mas a Amazon não pode parar a última arma da internet. A Amazon subestimou o poder dos memes. Pessoal, eu sou Darryl Weathers, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção. Eu trabalho com os grandes homens que sustentam suas famílias. Eu não sei dos outros, mas nós trabalhamos muito duro para levar nosso salário a um nível onde possamos viver decentemente. E agora essas pessoas do futuro vêm aparecer, oferecendo fazer o mesmo trabalho por quase nada, tirando meu emprego. E você não precisa ser um gênio para perceber algumas coisas. Mas até o Elon Musk percebeu que todos os personagens masculinos dos Anéis de Poder são covardes, fracos ou idiotas. E os Anéis de Poder é realmente isso. Um show que foi lançado no dia do aniversário de morte de Tolkien para celebrar a inclusão, a diversidade e a intersexualidade. Porque a Amazon já tinha falado, diminuir os personagens masculinos conhecidos, focar em personagens que refletem a Los Angeles que eles vivem hoje, sumir com o Celeborn, inventar um Bilbo mulher mais corajosa e criar uma Galadriel guerreira com 1,60 m, 50 kg de peso corporal e 40 kg de armadura. E o pior é inventar um Sauron que ama. E obviamente transformar um cara que tomou um toco no maior vilão da história. O que faz os Anéis de Poder ser o campeão dos campeões, o primeiro lugar do pior entre os piores, é que ele é o grande anel para todos subverter, gastando em média incríveis 58 milhões de dólares por episódio para fazer um show que tentou subverter todas as premissas do autor, do público e até as do próprio show. Uma série sobre Senhor dos Anéis, que na verdade não foi sobre Senhor dos Anéis. Que teve a primeira Anã Negra, que na verdade não foi a primeira Anã Negra. Que é a maior série criada até hoje, que na verdade não foi a maior série até hoje. Que teve o primeiro Elfo Negro, que na verdade não foi o primeiro Elfo Negro. Que tem o maior vilão da saga, que na verdade não fez nada. A ideia de tentar subverter a obra de Tolkien é algo que os ativistas já tinham há muitas décadas. Infelizmente para eles, quando conseguiram tomar para si os direitos de uso da obra, eles não sabiam muito bem o que fazer com eles. Pela falta de qualquer tipo de sensação de empatia ou sentimento de honra mais elevado, não conseguem compreender a obra de Tolkien e não conseguem poluir a mensagem da obra, criando na realidade algo que todos entenderam como sendo quase uma paródia de Senhor dos Anéis. Ninguém considerou aquilo canônico. Os ativistas que estão no controle de Hollywood e cada vez mais empoderados pelas grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, não conseguem enxergar os valores cristãos de martirização, retidão e heroísmo por trás das palavras de Tolkien. Suas crenças e o código de conduta que eles seguem não os deixam ver a beleza, a bondade e a verdade escritas pelo autor. E veem as cenas descritas apenas como acontecimentos concretos. Acreditam que o poder dos heróis de Tolkien venha das espadas, das armaduras, dos anéis. Por essa falta de sensibilidade, e como tem que vender alguma narrativa política, criam humanos que são contra elfos, como se os elfos fossem querer ir trabalhar em algum estábulo, de alguma fazenda, de algum humano. Como são superficiais e vaidosos, acreditam que a relação humana termina quase sempre em uma relação sexual. Então não seria surpresa abrirem as pernas de Galadriel para o maior vilão da história. E pode acreditar que os fãs já sabiam que isso ia acontecer, e a Amazon também já sabia disso. Então, desde o começo, ela usou a mesma estratégia que a Disney vem usando. Ela ataca a base de fãs e a audiência pelas críticas, categorizando todas as críticas como preconceituosas, machistas, racistas e outros istas. Não apenas para a Amazon, mas para Disney, Netflix, Hollywood em geral. Você é Melkor. Você é Sauron. Você e a sua vontade de ver alguma obra decente que faça jus ao tanto que você pagou para assistir aquilo. Eles não querem que ninguém assista, eles querem que você engula. Fique olhando pela tela, se sinta como o campeão da justiça por assistir um filme, mas aí a obra é uma porcaria. Assim, os ativistas de Hollywood, além de estarem militando contra a própria causa, estão cavando a própria cova, enquanto se vendem como os heróis da modernidade. E esse foi o top 5 dos piores desastres de Hollywood de 2022. O pior ano da pior era de Hollywood. Péssimos roteiros,
péssimos atores, péssimos efeitos especiais, exagero de vitimismo de atores multimilionários, estreias com salas vazias, bilheterias decadentes e uma audiência que tá ficando tão pequena e cada vez menos exigente que, como eu já disse, Top Gun Maverick é um sucesso. Adão Negro é considerado uma obra-prima, mas de fato, os filmes e as séries estão cada vez mais refletindo o mundo em que os escritores vivem. Uma Los Angeles dividida entre multimilionários mimados e narcisistas e moradores de rua totalmente perdidos, viciados em crack. Eu só não sei qual dessas duas partes da cidade eles querem refletir, porque parece que eles estão refletindo as duas ao mesmo tempo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o gostinho. Essas obras têm certo destaque entre as piores, porque, lógico, tipo, não foi feito por um estúdio pequeno, vocês entendem? Não são, tipo, os piores, assim, não são, tipo, The Room, sabe? Mas, cara, chama a atenção como é que os caras gastam 1 bilhão pra fazer um lixo. Tipo, é impossível, cara, você pegar 1 bilhão e fazer um lixo, tá ligado? Não tem como, mano. Isso é alquimia, mano. É transformar a celulose do dinheiro em coliformes fecais. Galera, até a próxima. Feliz Anos Novo e adeus Anos Velho. Pessoal, eu sou Daryl Weathers, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção. Eu trabalho com os grandes homens que sustentam suas famílias. Eu não sei dos outros, mas nós trabalhamos muito duro para levar nosso salário a um nível onde possamos viver decentemente. E agora essas pessoas do futuro vêm aparecer, oferecendo fazer o mesmo trabalho por quase nada, tirando o meu emprego.